A presença de Deus aí, meu irmão. Ele está aqui. Ele está aqui. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, diz assim: se vocês me amam, versículo 15, perdão. João 14, versículo 15. Se vocês me amam, irão obedecer os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês, e estará em vocês. Não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês. Pai, abra-nos o entendimento. Nós temos tanta fome da Tua presença, Jesus. Temos tanto anseio pela Tua glória. Oh, abre-nos o entendimento, Senhor, e manifesta-se no nosso meio, ensinando-nos a Tua palavra. Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando Jesus proferiu essas palavras para os discípulos, você deve se lembrar que Ele estava sentado em uma mesa. Essas foram as últimas palavras de Jesus proferidas aos discípulos antes da sua crucificação. E foi também a respeito desse mesmo assunto que Jesus voltou a falar com eles poucos minutos antes da sua ascensão aos céus. Então olha que fato importante. Jesus falou sobre esse assunto com os discípulos antes de ser crucificado. E após a sua ressurreição, o último assunto a ser tratado por Jesus com os discípulos foi o Espírito Santo. Será que esse assunto é importante, irmãos? Será que falarmos sobre o Espírito Santo é importante? Se Jesus reservou os últimos minutos da sua vida, antes da ressurreição e após ela, para falar do Espírito Santo, nós devemos dar relevância àquilo que Cristo dá relevância, e desconsiderarmos para segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano o que Ele colocou na respectiva ordem. Assentado na mesa com os discípulos, após de ter lavado os pés dos seus discípulos e ter ceado com eles, Jesus disse para os discípulos: eu estou indo, e é importante que eu vá, ele disse, porque se eu não for, o Consolador não virá. Agora, irmãos, essa informação de Jesus deixaria qualquer um de nós extremamente preocupado. Por quê? Porque até 3 anos atrás, ou há 3 anos e meio atrás, os discípulos é que decidiam pela sua vida. Antes de Jesus passar por aquela margem do Mar da Galileia, ou ele passar pela coletoria de impostos, ou ele passar por um lugar onde ele encontrou os discípulos, cada um deles tinha vida própria e autonomia sobre a sua própria vida, autonomia sobre as suas decisões, autonomia sobre o que faria, o que deixaria de fazer, autonomia sobre a maneira como decidiria a respeito do seu recurso financeiro. Mas depois do dia que esses discípulos tiveram um encontro com Jesus, a vida deles deixou de ter vontade própria, e eles passaram a obedecer à vontade de Jesus.
eles abandonaram o seu negócio, eles abandonaram a sua estrutura familiar. Provavelmente, irmãos, o único discípulo nessa época que era casado era Pedro, porque o único discípulo que a Bíblia faz menção a respeito de casamento era Pedro, que tinha uma sogra. O único discípulo também que foi necessário pagar imposto por ele foi Pedro, porque provavelmente ele era o único discípulo maior de idade. Os outros apóstolos, todos não necessitavam de pagar imposto, porque provavelmente não tinham idade maior. Abandonaram a sua família, sua estrutura familiar, abandonaram todo aquele círculo de convívio que eles haviam construído por muitos anos, para agora seguir um tal de Jesus, que era chamado profeta e rabino da Galileia. Mas andando com esse Jesus, esses homens viram coisas extraordinárias. Eles viram os olhos do cego de nascença se abrir. Eles viram um surdo ter o demônio expelido dele e passar a ouvir novamente e a falar. Eles viram mortos ressuscitar. Eles viram a água sendo transformada em vinho. E quando em uma ocasião em Mateus capítulo 14, foi dado a eles a responsabilidade por parte de Jesus de alimentar uma multidão, e eles haviam apenas em suas mãos, tinham apenas em suas mãos 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor fez à vista deles o pouco recurso se multiplicar. Irmãos, se você ler o relato dos evangelhos, o evangelho de Mateus, escrito este pelo Levi, Mateus, cobrador de imposto, discípulo de Jesus, você vai perceber que nenhuma da atitude de Mateus foi de livre e espontânea vontade. Tudo que fez pela ordem de Jesus. Se você ler o evangelho de Marcos, que provavelmente é da autoria de Pedro, provavelmente foi Pedro, discípulo de Jesus, quem ditou esse evangelho para João Marcos, você vai perceber que nenhuma das ações dos discípulos era por conta própria. No evangelho de João, discípulo amado de Jesus, discípulo esse que reclinava a cabeça no peito de Jesus, você vai ver que os discípulos andaram seguindo a vontade de Jesus. Mas Jesus agora está dizendo para eles: eu estou indo embora, gente. Tchau para vocês. Meu irmão, como você ficaria se você tivesse investido 3 anos e meio da sua vida para seguir uma pessoa, e de repente essa pessoa diz assim para você: tchau. Você depositou nela toda a sua confiança, expectativa. Você até chegou a acreditar que ele era a esperança prometida a Israel, que livraria Israel das mãos dos romanos e restauraria a glória de Israel. E de repente ele está dizendo: fui. Mas ele não disse apenas: eu vou. Ele disse: um outro virá. Você não entendeu, irmão? Você não entendeu? Jesus disse: eu vou, mas o outro virá. Diga para o seu irmão: ele foi, mas o outro está aqui.
Ele está aqui. Ele está aqui. Eu disse que Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Essa palavra outro significa da mesma espécie que eu. É a palavra allos no grego, que significa alguém como eu. Irmãos, aquele que é como Jesus está aqui. Aquele que é como Jesus está aqui, irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus estava entre nós, alguém queria saber de alguma outra coisa senão de Jesus? Leia os relatos do Evangelho. Até as pessoas que não gostavam de Jesus eram obrigadas a ouvir falar dele o tempo todo. Ia para um lado, Jesus tinha curado lá. Ia para o outro, ele tinha ressuscitado o outro lá. Ia para o outro lado, ele tinha ensinado e pregado o Evangelho. Ia para o outro lado, ele tinha feito discípulos como João Batista, e havia batizado muitos deles, embora não fosse ele, mas sim os seus discípulos. Ia para o outro lado, os 70 enviados por Jesus estavam lá cumprindo com a ordem de Jesus, e perguntava para eles: quem são vocês? Discípulos de Jesus. Agora posso falar uma coisa para você? O outro está aqui. O Consolador, enviado da parte do Pai, o Espírito Santo. E Jesus disse: vocês o conhecem, porque Ele está convosco. Mas Ele não vai ficar apenas com vocês, Ele estará em vós. Querido, deixa eu dizer algo para você. Se os discípulos seguiram Jesus, ouviram Jesus, obedeceram Jesus, e em tudo que fizeram, nada fizeram por conta própria, porque entendia que o Senhor da vida deles era Jesus. Jesus foi, mas o lugar não ficou vazio. Jesus foi, mas o lugar tem dono. Sabe quem é o dono desse lugar? É o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo. Oh, meu Jesus. Põe a mão na sua cabeça. É esse Espírito Santo que está aí em você, ó. Você não está entendendo, querido, não é possível. É esse Espírito Santo que está aí, ó. Presta atenção, irmão. Ele está aí, ele não virá. Ele está aí em você agora. Ele já está aí, querido. Esse Espírito Santo está aí com você.